Vamos orar assim como nós estamos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Pai, que Tu abençoe também esse momento, que nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco, através da Tua palavra, Pai. E assim, rendemos a nossa mente, o nosso coração a Ti, Senhor, para que tudo aquilo que possa, de alguma maneira, tirar a nossa concentração, fique de lado e assim a gente consiga entender, Deus, tudo que será falado aqui, para que haja transformação no nosso relacionamento contigo. É isso que nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero convidar a nós abrirmos as nossas Bíblias nesse momento, e nós vamos fazer isso, só um minutinho, deixa eu só deixar pronto aqui a minha cola. Em Êxodo 32, 1 até o 14, nós vamos ler. Êxodo 32, 1 até o 14. Se você não tem, pode acompanhar a leitura. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Êxodo 32, 1 até o versículo 14. Eu vou usar na palavra aqui hoje duas versões, na verdade. Uma na leitura da Bíblia, que é a Bíblia, na verdade, do discipulado, que é ao meio da revista e atualizada. E depois, ao longo da mensagem, quando eu for voltar no texto para a gente continuar a conversa e repensando aqui algumas questões do relacionamento na espiritualidade, eu vou usar a NVI. Tá? Então você vai ver que vai ter uma diferença depois do que vai ser projetado ali do que está aqui, mas daqui a pouco. Ali então, Êxodo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: eles o tirou de lá com mais intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, e eu a darei à sua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre esse povo. Até aqui. Queridos, o assunto de hoje, então, como eu já citei, tem relação com relacionamento líquido com Deus, na espiritualidade. E por que isso é importante? Bom, se a gente fala da ordenança, da ordem de Deus, de amar, e ele fala sobre amar a Deus, a si mesmo, ao próximo, 3 mandamentos aqui, por assim dizer, mas como se fosse 2, ele está falando em primeiro lugar do amor a Deus.
do relacionamento com Deus. E a gente não pode se esquecer do quanto que, de verdade, Deus ele é uma pessoa. A gente lida com Deus como se ele não fosse uma pessoa. A gente lida com Deus como se ele fosse um ser, algo distante da gente, que mora lá no céu, e que o relacionamento com ele, nem sei se a gente poderia dizer relacionamento no sentido prático da coisa, como a gente compreende, se limita a alguns momentos quase que de ir lá agradar um ser específico para poder fazer com que ele beneficie de alguma maneira a nossa vida, para que a gente receba as bênçãos. Por isso que muitas vezes a gente, sem perceber, quando participa, né, da igreja cristã, quando participa da religião cristã, quando vem a um culto, muitas vezes o que está no nosso subconsciente é a ideia de que, bom, ainda que eu, ao longo da semana inteira, não leia a Bíblia, não faça isso com calma, não ore, eu preciso ir ao culto, porque eu preciso levantar uma oferta de sacrifício da minha vida, porque muitas vezes a gente compreende como sacrifício ter que deixar de fazer outras coisas que a gente gostaria de fazer muito mais, para poder estar num espaço que às vezes a gente acha até mesmo, muitas vezes, não estou dizendo sempre, chato, para poder adorar a Deus. E isso a gente sai daqui muitas vezes com aquela alegria, pensando, bom, eu cumpri a minha obrigação, eu fui lá diante daquele ser, diante daquilo que a gente chama muitas vezes desse espaço aqui na frente de altar, e agradei aquele ser para que ele possa beneficiar a minha vida e não venha me maltratar, trazer castigo sobre a minha vida, apaziguei a ira daquele ser. O problema é que a gente se esquece de que Deus ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como a gente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se ele é uma pessoa, é por isso que ele diz que a gente precisa amar ele, se relacionar com ele. Assim como a gente busca se relacionar com as pessoas, ou deveria buscar se relacionar com as pessoas à nossa volta, Deus espera um relacionamento com a gente. E por que eu falo isso? É justamente para conscientizar que, se a nossa cultura, como Zygmunt Bauman, né, esse sociólogo, ele percebeu na sua análise da sociedade, de que nós vivemos numa cultura que é muito fácil de romper relacionamentos, nós também, muitas vezes, temos vivido esse tipo de característica de um relacionamento do dia a dia no nosso relacionamento com Deus. Com muita facilidade, sem a gente perceber, talvez em alguns momentos, a gente já viveu um tipo de conexão com Deus mais pessoal. Mas vai passando o tempo e a gente, talvez sem perceber, não lida mais com Deus como uma pessoa, mas sim como um ser. E o que eu quero fazer hoje, a partir desse texto bíblico que a gente acabou de ler, é olhar algumas características que a gente pode perceber na vida do povo de Israel, quando acontece isso, e que pode estar na nossa vida, de como a gente começa a deixar Deus de lado e não ter um relacionamento mais pessoal com Ele. E em primeiro lugar, então, nós vamos perceber, eu acho que eu botei aqui, nós vamos perceber que um relacionamento líquido com Deus, ele é caracterizado pela incompreensão e desapontamento. Olha o que diz ali no versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, olha só onde eu destaquei. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Então, a questão é, todo o processo que está acontecendo aqui, em primeiro lugar, nós vamos lembrar que o povo de Israel, eles têm esse processo de modo especial de crescimento, de se tornar um povo no Egito. É aqui o contexto do que está acontecendo. Lembram disso? Não sei se lembram. Mas, quando aqui até Moisés está citando para Deus, né, na conversa ali que a gente leu no texto, lembra-te de Abraão, Isaac, Israel, que é Jacó, né, que teve o nome substituído por Israel, lembra dele, da promessa que tu fez. Moisés está conversando com Deus dizendo, olha essa história que tu teve, Deus. Olha como dessas 3 pessoas, de um pequeno povo, tu criaste essa nação, num processo ao qual lá no Egito, ainda que em meio à escravidão, teve um meio propício, um local adequado para que essa nação, essas pessoas, essa família, desse clãzinho pequeno, se tornasse uma grande nação. Lembra desse processo.
E aí, então, a gente vai ver agora esse local aqui que é justamente o caminho para a terra prometida, depois das pragas, depois que Moisés teve que conversar com o faraó, ele não permitia a saída do povo do Egito, até que finalmente com a praga, né, com a questão da morte dos primogênitos, eles são libertos, lá no Mar Vermelho, ou Mar dos Juncos, né, originalmente seria essa palavra, o exército do faraó é derrotado, são afogados lá. Então aqui, diante desse processo, nós vamos ver acontecendo o seguinte, bom, esse povo conhecia Deus, sabia tudo que Deus havia feito com eles, tinha vivido um relacionamento muito vivo com Deus, tiveram experiências que provavelmente nenhum de nós vamos ter na nossa vida inteira, por mais que você busque, porque, veja, se a gente olha para esse processo da saída, né, de Israel, olha como foi íntimo. Olha como foi íntimo. Primeiro, de Deus falar com Moisés. Segundo, de ver o agir de Deus nas suas vidas. A libertação de Deus, o processo da caminhada no deserto, as coisas que Deus fez acontecer vivamente. Eles vivenciaram um relacionamento com Deus quase que cara a cara. Só que, quando aconteceram momentos difíceis, quando aconteceram momentos de dúvida, de ausência aparente de Deus, quando os milagres não aconteceram, quando aquela coisa extraordinária, quando Deus não agiu na vida deles, fazendo eles estremecerem, se arrepiarem, sentir algo diferente, quando Deus não falou com eles através de Moisés, como eles gostariam que falasse sempre, eles chegaram e ficaram com dúvidas. Eles não compreenderam, eles ficaram desapontados, porque eles achavam que todos os dias iam ser iguais. Todos os dias Deus iria falar com eles de maneira extraordinária. Todo culto ia ser um culto da unção, da presença de Deus, que Deus ia usar Moisés na vida deles de uma forma extraordinária de novo, e que eles iam ver Moisés todos os dias falando com eles, como se fosse Deus face a face com eles, mas de repente o líder não está ali para falar com eles. Deus se ausenta e eles se sentem sozinhos e eles não conseguem compreender. Queridos, não é assim. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes também é a mesma expectativa que nós temos. O relacionamento líquido com Deus é um relacionamento que é caracterizado pela nossa expectativa de que o extraordinário vai acontecer todos os dias na nossa vida. De que o normal é Deus falar com a gente audivelmente quase que todos os dias. De que os milagres vão acontecer todos os dias, que as pragas, a libertação, a salvação milagrosa vai acontecer todos os dias, que Deus vai abrir o mar todos os dias. E a gente até já cantou algumas vezes, não sei se aqui, desde que eu cheguei eu não lembro, mas tinha um hino conhecido que se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mas e quando Deus não abre as águas? E quando Deus não faz a gente andar sobre as águas? Porque acontece isso. Porque acontece muitas vezes. E se a gente cria expectativas de que isso vai ser o padrão, nós vamos nos frustrar como o povo de Israel se frustrou e nós vamos se afastar de Deus. Porque nós, na verdade, de alguma maneira, essa incompreensão do agir de Deus faz a gente se frustrar. E não é por culpa de Deus, é por culpa das nossas expectativas. Quando a gente acha que vir ao culto deveria ser sempre algo, que o fogo vai acender e que eu vou sentir algo fantástico, que eu vou sair daqui chorando de repente e tantas coisas, tem algo de errado, porque em nenhum momento Deus prometeu isso o tempo todo. Pelo contrário, o padrão do que a gente vê de Deus agindo é através do ordinário. E aí, quando Deus, de repente, diz não para a gente se sente incompreendido, ou a gente incompreende Deus. Porque tantas vezes a gente ora pedindo pela cura, de repente, de uma pessoa que a gente ama, e de repente Deus diz não. E a gente se questiona, tá, mas que Deus é esse? Que é todo poderoso e não pôde curar a pessoa que eu quero. Que Deus é esse, que é todo poderoso, mas diante de uma pandemia, permite que, de repente, eu perca um ente querido, que uma pessoa fica doente, que morra por Covid e tantas outras coisas. Que Deus é esse que diz não, ainda que eu tenha toda a fé
no poder dele, e eu creio plenamente que ele é Deus poderoso, que pode agir. Que Deus é esse que silencia? E aí a gente entra em crise de fé. Então, em primeiro lugar, meus queridos, a primeira característica que a gente deveria tomar cuidado na nossa vida é porque, muitas vezes, Deus demora em agir. Deus demora em agir. E essa demora de Deus, a gente não consegue compreender e a gente se frustra. Assim como o povo de Israel se frustrou pela demora, e aí vem a segunda característica que eu quero citar para você, ao qual é, diante da demora, diante da incompreensão do agir de Deus, o que acontece aqui, deixa eu passar aqui que é só para marcar o texto, eles falaram, venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A segunda coisa é, a consequência, a segunda característica que vai acontecer na nossa vida é, quando eu incompreendo Deus, quando eu vejo o silêncio de Deus, o relacionamento que começa a ser líquido, começa a se desfazer com Deus, começa a encontrar outros deuses na sua vida. Relacionamentos líquidos com Deus se caracterizam pela incompreensão e, em segundo lugar, se caracterizam pela adoração de outros deuses. Porque, de alguma maneira, nós precisamos entender o seguinte, não há escolha do ser humano de não adorar alguma coisa. Por mais que a gente veja muitas pessoas dizendo que nós somos seres livres e que nós podemos ser, por exemplo, ateus, que nós não precisamos adorar algo, não existe essa opção. Não existe isso. Ainda que você não se ligue a uma religião, porque religião geralmente está atrelado a deuses, o cristianismo é uma religião, o hinduísmo e assim por diante, o islamismo são religiões que têm a sua doutrina. Então, ainda que você não se ligue a uma religião, alguma coisa você adora, alguma coisa você ama. Há um escritor chamado David Foster, e ele é um cara ateu, um escritor ateu. E ele diz o seguinte, pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Então, veja bem, um ateu, né, que diz que não adora, não crê em algo, ou no sentido, ele está querendo dizer que não crê em religiões, ele está dizendo, ele está reconhecendo, todo mundo se apega a algo, a gente não consegue viver a vida sem adoração. Nós somos seres criados para adorar, para viver em função de algo. E se nós vamos lembrar na palavra de Deus, a desconexão com Deus vai fazer com que a gente tenha um vazio, e a gente vai buscar em algo preencher esse vazio, para se sentir completo, para se sentir preenchido, para se sentir seguro. E o que acontece com o povo de Israel, em primeiro lugar? Quando o silêncio de Deus acontece, a primeira coisa que eles fazem é, faz para a gente um Deus. Já que nós não temos mais Deus no nosso meio, já que Deus silenciou, porque Moisés era aquele que falava, que era a voz de Deus no nosso meio, e nós não estamos mais ouvindo a Deus, eles dizem, a gente precisa de algo que nos dê segurança. Eles não abandonam completamente a Deus, porque você percebe, não sei se você percebeu no texto, eles fazem um ídolo, um bezerro de ouro, mas eles fazem no dia seguinte uma festa, dizendo, vamos fazer uma festa para quem? Para o Senhor. Ou seja, eles simplesmente acrescentam na vida deles mais um Deus. Eles não abandonaram completamente a Deus. E o relacionamento líquido é permeado por essa característica. A gente finge que não abandonou completamente a Deus, mas a gente começa a se apegar a outra coisa. E o sentido da nossa vida, a segurança da nossa vida, já que Deus nem sempre resolve todos os problemas da nossa vida, porque muitas vezes Ele silencia e a gente não consegue ficar parado, a gente não consegue esperar que Deus fale com a gente não tem paciência, o que a gente faz? Nós mesmos vamos resolver o problema da nossa vida. Nós mesmos vamos criar ídolos que satisfaçam aquilo que a gente precisa. E aí nós vamos criando diversos tipos de ídolos. Nós vamos criando diversos tipos de ídolos. Por exemplo, olha o que acontece aqui no versículo 2 a 4. Respondeu-lhe Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão.
Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que aconteceu na vida deles? Eles pegaram as bênçãos de Deus e transformaram em ídolos. Eles pegaram aquilo que Deus deu para eles e transformaram no ídolo deles. Não é? Eles pegaram os brincos, todas as coisas que eles tinham bens e virou o ídolo deles. As bênçãos que Deus havia concedido a eles, seja no Egito, seja durante o deserto. E não é assim que acontece muitas vezes de repente, com a nossa beleza, com o nosso corpo. Quantas vezes a gente começa a focar a nossa vida e dedicar muito mais tempo do que deveria a ter um corpo fisicamente saudável, muito mais do que precisaria, e aí tu faz exercício o tempo todo e tu abre mão muitas vezes de coisas que poderia ter tempo para Deus, para um relacionamento satisfatório, em prol de simplesmente ficar o tempo todo querendo ter um corpo perfeito, de querer ter uma saúde perfeita, e não dedica tempo para Deus. Muitas vezes você gasta dinheiro com coisas que você não precisaria para ter uma beleza, uma roupa bonita, para se sentir belo, ao invés de investir no reino de Deus. As bênçãos de Deus começam a se tornar ídolos, porque aquilo ali satisfaz a gente mais do que Deus. Não é assim com a nossa profissão. Quando tantas vezes, se Deus não resolve os nossos problemas financeiros e não dá tudo aquilo que a gente queria, a gente começa a trabalhar muito mais do que deveria. E trabalha até tarde, começa cedo e vai até bem de noitinha, até quando o teu corpo ainda aguenta. Simplesmente porque tu precisa de muito dinheiro e tu não consegue dedicar tempo para Deus, porque de repente você poderia estar visitando uma pessoa, você poderia estar participando de uma atividade, de um grupo discipulado na igreja, mas você diz, não, eu preciso trabalhar. Não é assim, talvez até mesmo com a nossa família, com os nossos filhos. Quando a gente, ao invés de dizer, eu vou dedicar tempo para Deus, em orar, em ler a palavra, em ir na igreja, em participar de atividades, etc., e você dá preferência sempre para coisas da sua família, para encontros familiares, mas você não tem tempo para Deus, as bênçãos que Deus te deu começam a se tornar ídolos na tua vida. De repente, porque essas pessoas são aquelas pessoas que te dão apoio, e você se sente seguro com elas, e você diz, eu não posso abrir mão delas nunca, porque elas vão ficar ofendidas se eu, de repente, dedicar mais tempo para Deus e estar lá com Deus fazendo algumas coisas para Ele, dizendo não para essas coisas, que são coisas boas, então eu não consigo ter coragem de dizer não para essas coisas. E sutilmente, sem a gente perceber, a gente começa a adorar as bênçãos de Deus, ao invés de ter um relacionamento com Deus, porque Deus não supriu todas as nossas expectativas. E a terceira característica que nós vamos ver nesse texto, é que aquele que tem um relacionamento líquido com Deus começa a viver um estilo de vida libertino e imoral. Lá diz assim, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Me relacionar com Deus, que tem leis claras e estabelecidas, é muito complicado. É muito complicado, porque a gente, na verdade, gosta de se relacionar com Deus, a gente gosta de se sentir amado por Deus, a gente gosta de sentir que Deus cuida da gente, que Deus supre as nossas necessidades. Mas quando a gente começa a ter que ouvir os não pode, você não deve, a gente não gosta de ouvir esse não de Deus no sentido de proibido fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Faça dessa maneira, me obedeça. De novo, nós gostamos do extraordinário. Nós gostamos do fogo, de sentir Deus. Nós gostamos de ouvir Deus. Nós gostamos de dizer Deus, dizendo, eu te perdoo, eu te amo incondicional. Mas nós não gostamos de ouvir Deus dizendo, mas você precisa ir e não pecar mais. Não adianta você continuar vivendo a vida como você sempre viveu. Nós gostamos de ouvir que Deus sempre nos ama, sempre nos acolhe, mas nós não gostamos de saber que nós temos um Deus que tem regras. E a construção de uma espiritualidade cristã, que é orientada pela Bíblia, ela é um desafio grande, porque ao mesmo tempo que revela um Deus amoroso, ela nos lembra que Deus quer ser reconhecido por nós como Senhor.
A palavra Senhor aparece diversas vezes na Bíblia e não é por acaso. Só que numa cultura onde a gente não vive mais o respeito pelas autoridades, esse mesmo relacionamento líquido que a gente tem com as pessoas, com as autoridades no dia a dia, se reflete no nosso relacionamento com Deus. As pessoas não honram autoridades. Elas só honram autoridades quando convém. Mas as pessoas não respeitam, e não é medo de autoridade, mas é aquela coisa de que você está passando por uma blitz, você já se ajeita no banco do carro, ainda que você não tenha nada de problema no teu carro. Mas tu sabe que é uma autoridade. Você sabe que é uma pessoa que tem poder. Só que a gente lida dentro do lar, na família, com pai e mãe, sem respeitar, lembrando que são autoridades sobre os filhos, e os filhos não respeitam mais os pais como autoridade, tanto porque os pais, por causa da cultura, permitiram que a sua autoridade fosse tirada, por causa do ensino de que nós deveríamos ser amigos dos filhos, não agem mais como autoridade. E isso se permeia, então, na cultura, porque os filhos já crescem dentro do lar, sem um conceito do que é autoridade, e isso vai se estendendo para o resto. Na escola, quando antigamente, ainda que havia exageros, né, de que o professor era uma autoridade enorme, e quem lembra, né, daquelas histórias, eu não vivenciei, mas ouvi meu pai dizendo que apanhava de régua na mão e etc., se desobedecesse, falasse um ai para o professor, ainda que fosse algo errado, mas era autoridade. Esse tipo de autoridade hoje vai para o extremo oposto, ao qual hoje os pais vão lá e dão de peito nos professores, querendo ensinar os professores, dizendo por que tu corrigiu meu filho. Quem é tu para dizer como eu vou educar o meu filho? E isso vai se estendendo para tudo. Aí nós vamos para uma lógica de que a gente não respeita políticos, a gente não respeita pastor, a gente não respeita ninguém. Nós vivemos numa cultura que só respeitamos a autoridade quando necessário. E esse relacionamento líquido com a autoridade se estende para Deus. E a gente se esquece que a palavra Senhor na Bíblia não é simplesmente um chefe, não é simplesmente uma autoridade que muitas vezes fomos nós que colocamos ela naquele lugar. Não é aquela autoridade que você escolheu como eu votei no prefeito, eu votei no presidente da república, fui eu que botei e eu posso tirar eles de lá a hora que eu bem entender. Senhor é um dono de escravos no contexto bíblico. Ainda que a gente não viva a escravidão, porque no próprio Novo Testamento Jesus diz, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, ainda assim, até mesmo no Novo Testamento, Jesus é chamado de Kyrios, Senhor. Ele não é chamado de simplesmente o tempo todo como amigo. Ele vem para a gente e diz, eu sou amigo de vocês. Mas todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus se remetem a Ele como Senhor. Ou seja, eles entendem que eles são escravos do seu Senhor, que é Jesus. E um escravo não tem escolha. E nós sabemos, porque ainda que nós não vivenciamos, a maioria de nós, ou todos nós, a cultura da escravidão, mas o Rio Grande do Sul, até pouco tempo, viveu a escravidão. Haviam escravos aqui. O nosso país tem na sua história a escravidão. E nós sabemos o quanto que isso foi difícil. Mas nós entendemos que, pelo menos minimamente, o que significa ser um escravo. E é isso que Jesus, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me aceite como Senhor da sua vida. Não há escolha. Você não pode ser discípulo de Jesus e não obedecer a Ele. Ou você é discípulo e obedece, ou você não é discípulo de Jesus. Se você vive uma vida desregrada, se você só obedece a Deus quando convém, se você só busca a Deus quando precisa, você não está sendo discípulo de Jesus. Você está simplesmente sendo seguidor na multidão, como Jesus tinha muitos seguidores. Mas você não é cristão. Você não é discípulo de Jesus. Você vive um relacionamento líquido com Deus. E você precisa aprender a chamar Jesus de Senhor, no sentido real da palavra. Eu estou aqui para te obedecer. E obediência é, se tu espera de mim, Senhor, Deus, que eu haja contigo, respeitando, entendendo, obedecendo, sabendo quem tu é, eu vou agir assim. Não é para amanhã, é para hoje.
A tua ordem eu não vou dizer como eu lido com meu pai, dizendo, espera um pouquinho, eu já vou me levantar, já vou pai, já vou mãe. O patrão pede algo e tu diz, daqui a pouco, eu estou com uma coisa mais importante. Quando o Senhor chama o seu escravo, tu se levanta de imediato e obedece. Porque senão vai ter consequências. É claro que na nossa vida as consequências não é o castigo imediato. Mas com aqueles que não querem viver na dependência do senhorio de Cristo, o que ele diz é, no dia do juízo final, ele vai chegar e vai separar as ovelhas e os bodes. E você vai achar que você era ovelha, e ele vai dizer, se aparta de mim, vocês, que não fizeram o que eu mandei. Que não amaram, que não acolheram aquelas pessoas que precisavam ser acolhidas. Que não fizeram o que eu esperava. E aí, você vai ficar revoltado como aqueles, mas Senhor, expulsamos demônios em seu nome. Nós estávamos lá no culto, profetizando em teu nome, nós estávamos lá fazendo coisas por ti. Como que tu não me reconhece? Como que eu não sou teu filho? Como que eu não sou teu seguidor? Eu não te conheço, se afasta. Isso é muito sério, porque a gente pode achar que uma vida ativa de fazer coisas para Deus engana Deus. Mas não engana, pode enganar as pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus não espera pessoas que fazem muitas coisas por Ele. Mas sim pessoas que são discípulos, que são seguidores dEle, que vivem num relacionamento. Porque Jesus, em primeiro lugar, chamou os seus discípulos para estar com eles, e não para fazer por eles. E já começa aqui. Se você é discípulo de Jesus, você precisa estar com Ele. Todos os dias, seguindo o caminho de proximidade com Ele, se relacionando com Ele intimamente, conseguindo ouvir a voz dEle. E ouvir a voz não é como muitas vezes eu faço lá em casa com a Dani, ou vice-versa, que um quer falar com o outro e vai falando que eu vou fazendo as minhas coisas aqui. Não, é parando e eu vou olhar para ti, eu vou dar atenção para ti, que tu é devida a ti, não é que tu precisa, é devida a você, meu Senhor. Ou você já pensou como funcionário, o patrão te chamar, vem aqui, eu preciso falar contigo, e você sair fazendo as coisas e deixar o patrão de lado. E fazer isso repetidamente, provavelmente você já estaria no olho da rua. E é isso que Jesus disse, afasta de mim, vocês que não querem se relacionar comigo, porque eu não conheci vocês. Eu não tinha relacionamento com vocês. Nunca vi você parar e sentar para ouvir a minha voz. Pouquíssimas vezes você fazia isso, você fazia no domingo. Durante 1 hora e 40 minutos, e ainda reclamava que o pastor pregava 40 minutos e dizia que era muito. E ao longo da semana inteira você nem lia a Bíblia e reclamava do pastor. Se afasta de mim, vocês. Porque para você está destinado o fogo eterno, o inferno. Queridos, em primeiro lugar, o que a gente precisa para começar esse ano, eu diria, é obediência. É muito mais do que saber, é muito mais do que conhecimento. E a gente tem que se afastar dessa cultura líquida, de relacionamentos líquidos que está impregnada na igreja, no nosso relacionamento com Deus. E é Deus que nos chama a ter um relacionamento de profundidade com Ele. E eu quero te desafiar, porque ao longo desse ano a gente quer ter mais momentos extra cultos de a gente buscar Deus. E ainda que você diga, eu não estou com vontade, mas não é uma opção, não é se você tem vontade. Deus está dizendo, eu quero me relacionar contigo, eu quero conversar contigo, eu quero ter intimidade contigo. E se naquele dia, naquele horário, que de repente forem propostas algumas atividades, alguns encontros com Deus, você disser, mas eu tenho outra coisa mais importante, talvez Deus está dizendo, tá, e você não consegue abrir espaço na tua agenda, você consegue abrir espaço na tua agenda para tantas coisas que você considera importante. Quando você precisa deixar de fazer algo para ir numa formatura, para ir num aniversário, para fazer N coisas que você acha importante, você abre. Mas para poder me ouvir, você não consegue abrir tempo? Não consegue abrir espaço na agenda? Você está dizendo que eu não sou importante para ti. Eu espero de verdade que a gente possa entender o que Deus está falando para a gente. Que a gente precisa obedecer a Ele. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero pedir que você fique 1 minuto em silêncio.
que você possa ter esse tempo de refletir sobre o que Deus mais falou com você nessa manhã. O que mais Deus destacou dessa palavra no dia de hoje para você? Ou das coisas. Mas literalmente não fale nada para Deus. Simplesmente continue ouvindo aquilo que mais Deus quis trazer ao teu coração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor imenso por nós, que é um amor que confronta a nossa vida com o pecado. O pecado que, ainda que a gente tenha se entregue um dia a Ti, Senhor, o pecado continua tentando dominar nossas vidas e ser o dono, o Senhor sobre nós. E tantas vezes ele tem conseguido tirar a soberania, o senhorio de teu, Senhor, das nossas vidas e tomar para si. Deus, nós te pedimos perdão. Perdão porque nos deixamos levar, Senhor, pela sedução do pecado, achando que é muito bom. Que o pecado, Deus, traz benefícios para a gente e ele se disfarça de coisas boas. Senhor Deus, nos perdoe por vivermos moldados por uma cultura que nos leva a ter relacionamentos líquidos, frágeis, e que ao menor sinal de desapontamento contigo, a gente começa a buscar outros ídolos, outros deuses, para buscar segurança para a nossa vida. Deus amado, nós queremos, Deus, te obedecer. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, queremos sair daqui obedientes. Queremos sair daqui dispostos, Deus, a priorizar o relacionamento contigo em primeiro lugar. Queremos te buscar muito mais, Deus. Queremos ter tempo para ti. E quando ouvirmos a tua voz, parar de inventar desculpas, Deus. Dizendo primeiro vamos fazer outras coisas e depois vamos te seguir, Deus. Como outras pessoas fizeram também na Bíblia e ficaram para trás. Deus, o chamado ao discipulado é radical. Não tem meio termo, Deus. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. E eu quero te pedir que aqueles que hoje, nessa noite, nessa manhã, Senhor, ouvem a tua voz, que o teu Santo Espírito não permita que eles saiam daqui mais uma vez como chegaram, mas que eles consigam, que o teu Santo Espírito conceda tanto o querer quanto o realizar da mudança que eles precisam na vida. Se assim for necessário, Deus, dê a coragem. Se há pessoas que ainda não buscaram ajuda de irmãos na fé para fazerem essas mudanças, que eles busquem irmãos na fé para que essa caminhada se torne um pouco mais leve, Deus. Para que as mudanças necessárias nas suas vidas possam acontecer. Para que haja vulnerabilidade, Deus, para que haja compartilhar das dificuldades, as fraquezas e assim apoio mútuo, Deus, nessa caminhada de fé que não é fácil. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito renove a nossa igreja, que o teu Santo Espírito leve a cada pessoa a uma compreensão do pecado, leve a um constrangimento e também leve a um arrependimento verdadeiro, leve a uma conversão, uma mudança de rumo. E que cada pessoa que esteja mais exposta, Senhor,
a ouvir a tua voz e obedecer, e parar de inventar desculpas, Deus. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Amém.